Professora, obrigado por ter vindo ao estúdio do Jornal do Fundão, neste caso, não para fazer uma entrevista jornalística, mas para participar neste projeto. Muito obrigado. Há aqui um guião, naturalmente, de perguntas que vão ter de ser feitas para motivos de investigação. E vou tentar ser o mais rígido possível, mas não tão rígido, para mantermos aqui uma conversa com alguma fluidez. E todas as conversas, sejam jornalísticas ou não, começam pela apresentação do convidado. Pode-nos contar um pouco de si, o seu nome, a idade, local de nascimento, profissão, nível de escolaridade. Apresente-se a quem não a conhece. Então, eu chamo Maria Cândida, nasci em Tomar, vim para o Fundão com 10 anos, acabei por fazer aqui os meus estudos do ensino básico e secundário, na altura até ao 7º ano, no Colégio do Fundão, porque já tenho 74 anos e, portanto, ainda fazíamos até ao 7º ano. Depois, os meus pais eram originários daqui e, por isso, decidiram regressar. Depois fui para Lisboa, onde fiz o meu curso na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, portanto licenciei-me em Literatura Portuguesa e mais tarde fiz uma pós-graduação no ISCS sobre Administração e Gestão Pública, uma vez que fui professora durante 20 e tal anos, mas fui gestora, portanto, escolar, mais 22 anos. Portanto, fui estudando e fui aperfeiçoando, fiz vários cursos na área da direção, da gestão estratégica, cá e em projetos europeus, e é esta basicamente a minha apresentação. E falou na questão de gestão, também geriu aqui na escola, sim, um agrupamento de escolas sim. Aqui no Geri a escola secundária do Fundão e depois o agrupamento de escolas Gardini Xisto. Como é que descreveria o ambiente em que cresceu? O ambiente social, económico, a profissão dos seus pais, qual é que não nos podemos esquecer que era um Portugal diferente, não é? Muito diferente. Portanto, os meus pais, a minha mãe tinha a 4ª classe, o meu pai também, mas o meu pai tentou sempre aprender mais e estudar, e conseguiu estudar até ao 5º ano. Que na altura não era tão comum quanto isso. Não era. E acho que ele tinha realmente essa perspectiva de que a educação era extremamente importante. E, apesar de não terem muitos meios económicos, conseguiram, tanto a mim como à minha irmã estudou no Colégio Nuno Álvares em Tomar, eu estudei aqui no Colégio Santo António, a minha irmã não quis ir para a faculdade, fez o curso de professora do magistério primário, na altura, agora professor de primeiro ciclo, e eu segui para a faculdade. E muito disto veio do incentivo que principalmente o meu pai nos deu sempre para estudar. Porque tinha aquela velha máxima da altura que a melhor herança que deixa aos filhos é um curso, é a educação. E, portanto, eu fui criada neste ambiente, habituada a gerir muito bem o que tinha, porque os recursos eram poucos, a responsabilizar-me pelos meus atos e, portanto, a tomar decisões muito nova. Eu fui para a faculdade com 17 anos e o meu pai disse-me: vais para Lisboa e agora tens que te responsabilizar pelos estudos e pelo teu comportamento e tudo isso. Portanto, fui criada a minha educação base foi esta. A professora pode descrever-nos brevemente o interior da casa dos seus pais? Como é que é? Se não é preciso muito pormenor, mas... Não, aqui no Fundão é que eu me lembro melhor. Eu também me lembro da Casa das Caldas da Rainha. Aqui no Fundão nós tínhamos o quarto dos meus pais, o meu quarto e o da minha irmã, a sala de jantar, a cozinha, casa de banho e um hall de entrada, e depois tínhamos uma coisa muito boa que era um jardim e um quintal. E era mais ou menos aquilo que tínhamos nas Caldas da Rainha. Portanto, lá está, o meu pai sempre investiu em condições de habitação para nós e na nossa educação.
E foi sempre assim. Portanto, fomos criadas sempre, felizmente, em casas com condições e nunca nos faltou nada do essencial. E agora sim, vamos começar a estreitar a nossa conversa para os órgãos de comunicação social, para o jornalismo. Quais eram, e nessa casa que a professora agora acabou de referir, que meios de comunicação é que tinha? Tinha rádio, tinha televisão? Tínhamos rádio, tinha acesso televisão, a jornais? e havia um jornal que todas as semanas estava lá em casa, que eu me lembro, que era o Jornal do Fundão. Talvez porque os meus pais viveram fora do Fundão e, portanto, tinham esse hábito de ter sempre o Jornal do Fundão. E a sua família interessava-se pelas notícias? Comentavam notícias em casa? Tem essa memória? Tenho. Sobretudo o meu pai. A minha mãe ouvia, era mais pacífica, até porque às vezes discordava das ideias do meu pai e, portanto, preferia calar-se em certas situações, mas o meu pai comentava muitas notícias connosco e nunca se deitava sem ouvir as últimas notícias. E algum desses momentos, havia algum momento comum de partilha de notícias, seja na televisão, seja na rádio, onde se juntava a família, seja para assistir ao telejornal ou para ouvir qualquer coisa na rádio? Tem memória dessa? Tenho memória disso, sobretudo até eu ir para a faculdade. A minha irmã, como já não estava em casa, tínhamos uma grande diferença de idade, não estava presente a maior parte das vezes, só nas férias, mas eu à noite sentava-me com o meu pai e com a minha mãe depois de jantar, ou a ouvir as notícias, ou depois quando tivemos televisão, a ver o noticiário na televisão. E havia alguma tipologia de informação que suscitasse mais interesse da vossa parte, ou mais comentário, internacional, a política interna? Quer dizer, estamos a falar em termos de ditadura, a política interna provavelmente, desporto, ou era mais abrangente do que isso? Não havia nada de muito específico, ou seja... Havia, em termos de política, o meu pai era um homem conservador e muito atento à política e ao desenvolvimento da política em Portugal. Era um homem conservador, mas crítico em relação a certos aspectos do sistema. Muito crítico, eu lembro-me, em relação à PIDE. Isso incomodava, as prisões políticas, isso incomodava. E, portanto, isso acabava por vir sempre à baila. Depois, o desporto não podia deixar de ser, não é? A professora lembra-se de algum locutor, algum apresentador que o tenha marcado particularmente nesse período, seja na rádio, na televisão, ou mesmo um cronista de jornal, alguém que tenha... Na televisão havia uma apresentadora de que eu me lembro muito bem, que era a Isabel Volmar, porque tinha uma voz boa para ler as notícias e tinha uma postura que eu considerava na altura que era a correta. Depois lembro-me do Fernando Peça, ainda me lembro do Fernando Peça, do Artur Agostinho, e neste momento não me lembro assim de mais ninguém. Por sua iniciativa própria, a professora lembra-se qual foi o primeiro meio de comunicação que utilizou para consumir notícias, já fora desse ambiente familiar, mas por sua iniciativa própria? O primeiro jornal que comprou, ou a primeira revista, por iniciativa própria? É evidente que foi já no meu tempo de faculdade, porque... Estamos a falar de 19 anos, por aí, 17, 18 anos. O Diário Popular era muito lido na minha faculdade por causa do caderno literário. E lembro-me de começar a comprar, por influência dos professores, dos colegas, lembro-me de começar a comprar. E depois algumas revistas que circulavam na altura também. Mas tínhamos acesso a outras coisas dentro da biblioteca da universidade que podíamos explorar e que eu comecei a explorar porque tive a sorte de fazer parte de um grupo de pessoas que na altura eram muito politizadas e eu não era, eu ia da província, não era. Mas elas eram Eduarda Dionísio, o filho do professor Sintra, Luís Miguel Sintra, e depois fui aluna do professor Sintra, e isso influenciou muito a minha procura de informação
e também as conversas, para além dos meios de comunicação escritos, conversávamos muito. Tertúlias, ou pelo menos as tertúlias Sim, possíveis possíveis naquele ambiente. dentro da faculdade, sobretudo o professor Lindley Sintra, encontrava sempre um espaço onde, fora das aulas, em que conversava connosco sobre os mais variados assuntos, e isso ia chamando alguns alunos, outros que nem eram alunos dele, e tive essa sorte. Então, posso deduzir que a maior parte dos consumos noticiosos nessa altura eram feitos na faculdade, até provavelmente. Eram na faculdade. E rádio? Ouvia rádio nessa Ouvia. altura? Lembras-te das emissoras que ouvia? Ouvia o Rádio Clube Português, a emissora nacional chamava-se assim na altura, a emissora nacional e o Rádio Clube Português. Acho que era essencialmente, eram esses dois. E televisão? Via muito, consumia ou não, nem por isso? Nessa fase já Nessa fase acho que não consumia muito, porque lá está, ocupava mais o tempo na faculdade. Foi uma fase de luta, de luta política, e em que eu aprendi muito e em que participei. E muitas vezes passava o meu dia todo na faculdade. E, portanto, às vezes à noite via um bocadinho de televisão, mas eu tinha que estudar também, portanto, não consumia tanto televisão, só consumia mais no fundão. E agora vamos dar aqui um salto no tempo, professora. Já passou a chamada vida adulta, chamemos assim. Vou ter que repetir eventualmente algumas questões que já tenho ouvido, mas já noutra fase, já exercer provavelmente a sua profissão, já na sua casa, já com a sua família, provavelmente. Nessa fase posterior, já a fase profissional, os meios de comunicação continuaram, dentro da sua casa, continuaram a ser basicamente os mesmos, ou seja, a entrada de jornais, rádio e televisão. E mantinha mais ou menos os mesmos hábitos. Entre a rádio e a televisão, a sua preferência centrava-se em termos de tempo despendido mais na televisão ou na rádio? Não sei se consigo distinguir, mas acho que se calhar mais na televisão, que na altura já havia uma abertura diferente, embora ainda não estivéssemos, ainda estávamos no fim da ditadura, não é? E já havia mais alguma escolha, nomeadamente programas literários, programas... Lembra-se de algum concretamente? A falar da fase do marcelismo, provavelmente? Sim, lembro-me do professor Vitorino Nemésio, lembro-me do maestro... Vitorino de Almeida, lembro-me desses programas que eram os que, evidentemente, os telejornais, embora com as limitações que nós sabemos. Nesse período, há alguma notícia que a tenha marcado, que se lembra particularmente dessa fase, seja na televisão, via rádio? Nessa fase até 74. Sim. Até 74. A nível internacional marcou-me bastante a guerra no Vietnã, até porque havia filmes, não é? E havia acesso à história através de alguns filmes que ficaram icónicos. A nível nacional, lembro-me perfeitamente da notícia, mas isso ainda eu estava na faculdade, da queda do professor Salazar, não é? Quando ele caiu da cadeira. Como é que foi recebida essa notícia, não é? Por si, pelos seus... Por mim foi com algum humor, porque também já vinha com aquele bichinho da política. Foi com algum humor e com esperança, que realmente, a partir daí, conseguíssemos sair daquela fase. E teve conhecimento dessa notícia pela televisão? Pela televisão. E depois também as notícias sobre o governo de Marcelo Caetano, não é? Portanto, aquilo que ele dizia que iria fazer, a abertura, portanto, lembro-me também muito bem disso. E as conversas em família, lembra-se? Lembro na minha casa, lembro-me de o meu pai ter alguns receios.
mas por outro lado, porque o meu pai é que falava mais. A minha mãe ficou muito contente, achou que finalmente estávamos a libertar-nos de um período muito mau. O meu pai também, até certo ponto, como disse, havia muitos aspectos do governo salazarista que ele não gostava. E, portanto, teve aí também uma certa esperança em relação à mudança desses aspectos. E conversávamos, e nessa altura, depois, quando eu regressei da faculdade, começámos a ter conversas mais sérias. E começámos também a ter algumas discordâncias políticas. E eu fiz um esforço para não o hostilizar demais, porque entendia que ele tinha sido criado assim, e era assim, e já não tinha idade propriamente para mudar. E, portanto, aí eu às vezes evitava certas conversas em família. E como é que ele reagiu ao 25 de Abril? Agora fiquei curioso. Ele reagiu bem, ele ficou contente. E achou que íamos ter uns anos em que poderíamos, sobretudo, progredir. O país podia avançar. Mas depois começou a ter receio, principalmente quando o PREC, não é? Começou a ter receio das forças comunistas, de aqueles receios todos que na altura as pessoas mais conservadoras tinham. Começou a ter alguns receios, mas depois acalmou um bocado, porque havia uma figura que ele admirava muito, que era o Freitas do Amaral, e acalmou um bocado. E com o Mário Soares, ele não gostava, era do Álvaro Cunhal, mas o Mário Soares ele ainda concedia ali assim alguma benefício da dúvida, e gostava muito do professor Freitas do Amaral, mais até, embora também tivesse admiração por Sá Carneiro, mas era a figura para ele que ficou mais tranquilo. Ficou depois com o 25 de novembro e tal, pronto. E depois ele adaptou-se. Com a evolução foi-se adaptando, e as nossas discussões foram acalmando, exato, e fomos era mais pacífica a nossa troca de impressões. De impressões políticas. Ainda sobre esse período pré-25 de Abril, lembra-se notícias sobre a Guerra Colonial? Sim. Eu nem falava sobre isso, e realmente era uma falha minha, até porque na faculdade era um dos aspectos muito abordados pelo grupo em que eu me inseria, que era tudo gente mais velha, como eu disse há bocado, com mais experiência que eu, mais politizados, habituados a certos meios que eu comecei a frequentar com eles, mas a guerra colonial era um dos temas que era muito debatido, e cheguei a participar em manifestações que acabavam, claro, com tudo a fugir e com a polícia atrás. Eu vou-lhe falar aqui de alguns momentos marcantes para ir buscar a sua memória sobre eles. Por exemplo, e este é um daqueles momentos, obviamente, para quem já tinha consciência, que era nascido, obviamente, é um daqueles raros momentos, na minha opinião, onde todos sabemos onde é que estávamos a ver aquilo. Eu vou perguntar à professora Cândida a chegada do homem à Lua em 1969. Que memória é que tem, e onde é que estava, com quem é que estava? De alguma forma a marcou. Eu estava cá no Fundão, em casa, e lembro-me que ficámos todos acordados, pegados à televisão para ver a chegada do homem à Lua. Foi um momento em família? Foi um momento em família, e até recordarmos sempre o comentário da minha mãe, que dizia: isto é impossível. Estão a gozar connosco. Isto é impossível. Isto é impossível. Porque realmente marcou-nos, é verdade, a chegada do homem à Lua. É daqueles momentos daqueles momentos que ficam sempre. Eu vou-lhes falar aqui também, professora, de alguns momentos para ver se recorda e se em caso afirmativo, que memória é que tem mais concreta de cada um deles. Por exemplo, as inundações de 1967 na região de Lisboa. Sim. Lembro-me muito bem, porque a minha irmã, nessa altura, vivia em Vila Franca de Xira, e foi uma das zonas mais afetadas. E eu estava em Vila Franca de Xira, e foi um pavor. Ela vivia num prédio no segundo andar, na rua principal de Vila Franca de Xira, e ficou tudo inundado. E, portanto, nós ficámos fechados em casa.
a ver aquilo, até podermos sair. Portanto, foi um momento realmente muito complicado. Que viveu e Que não vivi precisou logo, dos meios de comunicação. exatamente. E depois houve possibilidade, ainda participei em algumas equipas. Vila Franca de Xira tinha um grupo ligado à igreja, ao padre Carlos Cruz, que era um padre revolucionário, que aliás foi expulso pelo cardeal e deixou de ser padre. E tinha um grupo de jovens e o CASI, que era um centro de assistência social, e ele mobilizou muita gente na altura, muitos universitários, porque viviam muitos universitários em Vila Franca, porque era muito perto de Lisboa, não é? E continuavam a viver em casa dos pais, e ele mobilizou muita gente para apoio à zona depois de Alverca, de Alhandra, de toda aquela zona ribeirinha, para levar comida, roupas, para ajudar a limpar as casas. Portanto, esse eu vivia ali mesmo. Não foi muito tempo, porque eu tinha ido passar uns dias com a minha irmã, mas vivi ali aquele momento trágico. Inauguração da ponte sobre o Tejo, lembra-se? Lembro. Eu tinha uma vantagem, que como disse há bocado, eu tinha, já falei noutras vantagens, mas era o facto da minha irmã ser 13 anos mais velha que eu. E, portanto, eu acompanhava muito. E lembro-me de irmos, minha irmã, meu cunhado, eu e mais uns familiares do meu cunhado, de irmos ver a inauguração da ponte. Eu era muito miúda, acho que ainda nem estava na faculdade, já não sei precisar o ano. Não sei se já estava na faculdade, acho que não. Foi em 66. Então ainda não estava, não. E por falar em 66, lembra-se daquilo que mobiliza ainda hoje as massas, por exemplo, o Mundial 1966, as taças dos campeões do Benfica, a taça das taças do Sporting, lembra-se? Lembro-me do meu pai, lembro-me que não era um assunto que me interessasse muito, mas o meu pai interessava, e lembro-me do meu pai e depois mais tarde do meu cunhado falarem sobre isso, é a memória que tenho. Ele era um sportinguista e, portanto, claro que o Sporting tinha lá, assim, preponderância em casa, mas também as taças do Benfica, o Benfica sempre que era o clube do meu padrinho de batismo, portanto, eu tinha essa dicotomia ali. Não sabia muito essa Benfica. Mas lembro-me. Professora, eu presumo que a resposta a esta pergunta seja evidente, mas tenho que lhe fazer na mesma. Tinha consciência, apesar de ser muito nova na altura, tinha consciência que a imprensa era censurada, todos os conteúdos eram censurados. E desde quando é que teve essa consciência? Quando chegou à universidade ou antes? Ainda tive cá. Ainda tive por causa do Jornal do Fundão. E claro que depois, quando fui para Lisboa, tive mais, não é? Tive mais consciência disso, mas lembro-me do Jornal do Fundão ir à censura. E depois lembro-me do encerramento do Jornal do Fundão. Portanto, tinha consciência, até porque nós, em Lisboa, comprávamos muitos livros censurados assim por baixo da mesa. O primeiro livro que eu comprei de Manuel Alegre, O Canto e as Armas. Por baixo da mesa. Exato, foi-me entregue embrulhado num jornal e só me disseram assim, não abras isto. Pronto, eu já sabia porque eu tinha encomendado. Portanto, eu aí comecei a ter ainda mais a noção do que era a censura, mas o Jornal do Fundão realmente deu-me também essa perspectiva. Muito bem. Professora, 25 de Abril de 1974, obviamente que deve ter acompanhado, e se sim, por que meios de comunicação é que... Não me diga que estava lá. Não, tentei, mas não consegui. Eu não estava, eu estava no Algarve. Estava no Algarve, tinha casado há pouco tempo, levantámos e vimos que não havia ninguém para nos servir o pequeno almoço. E fomos à janela porque ouvimos barulho. E então estava toda a gente na rua a dizer que tinha havido uma revolução. Procurámos ouvir rádio, não conseguíamos, não ouvíamos nada, não tínhamos televisão, não tínhamos nada.
E então decidimos ir para Lisboa. Então, se houve uma revolução, vamos embora. Não sabemos o que é, mas vamos subindo. E fomos subindo pela costa alentejana. E a primeira notícia que eu vi foi numa rádio espanhola. Incrível. É verdade. Eu fui sintonizando, até que apanhei uma rádio espanhola que dizia houve uma revolução em Lisboa. As rádios nacionais não as conseguia apanhar ou apanhar? Eu não conseguia apanhar. Eu só apanhei notícias já, porque depois fomos por Vila Franca de Xira, fomos andando até conseguimos chegar a Vila Franca de Xira. E em casa da minha irmã, então, quando entramos, é que eles estavam com a televisão ligada e ficámos a ouvir. E queríamos ir para Lisboa, mas já não nos deixaram passar. Portanto, a primeira informação foi uma rádio espanhola. Exatamente. Nós íamos naquela dúvida se tinha sido uma revolução, se tinha sido a direita ou a esquerda. Quem é que tinha feito o tal assalto ao poder, não era? Havia essa grande dúvida. E ficou esclarecida através da notícia que apanhámos numa rádio espanhola ali na zona de Sines. Apanhámos essa notícia. E no período a seguir ao 25 de Abril, que mais é que usava para se informar? Quais aqueles com que tinha contacto em casa, através da família, ou através de amigos, de colegas? Os jornais, a televisão, a rádio, continuavam a ser esses os meios que eram os mais importantes. E a rádio teve uma grande prevalência nesse período. Sim, a rádio, sim. E os jornais também. Lembra-se de alguns acontecimentos em particular, ou figuras, e há tantas provavelmente, particularmente desse período revolucionário, alguém que tenha marcado por alguma razão, mais figuras foram muitas, mas alguém, alguma ou outra que tenha marcado algum acontecimento em particular, que tenha testemunhado via áudio ou visualmente? A mim, a figura que me marcou muito, até pela curiosidade que eu tinha em relação a ele, foi o Álvaro Cunhal. E depois o Mário Soares. Porque tinha mais informação sobre o Mário Soares do que sobre o Álvaro Cunhal. A história do Álvaro Cunhal era muito centrada nas suas prisões, na clandestinidade, e eu tinha muita curiosidade de ouvir aquele homem, de ouvir, de o ver, de o entender, o pensamento dele. E depois o Mário Soares também era uma figura muito atraente em termos políticos, porque tinha um discurso que atraía muitas pessoas, não é? O discurso do Álvaro Cunhal era mais duro, duro, entre aspas, pronto. Mas o do Mário Soares não. E, portanto, essas figuras marcaram. Claro que os Capitães de Abril, Salgueiro Maia, foi assim alguém que eu vi ainda, tive a oportunidade de o ver, e era realmente uma pessoa que eu admirava ainda muito. Vi. Eu depois conheci algumas figuras em Lisboa, algumas figuras, embora eu já estivesse aqui, mas eu continuei a ir a Lisboa e à faculdade e conheci algumas figuras. Eu, antes do 25 de Abril, tive acesso a algumas figuras do nosso meio literário, porque o professor Prato Coelho e o professor Lindley Sintra os levavam à faculdade. Portanto, nunca vou esquecer a figura da Natália Correia, numa aula, foi-nos dar uma aula sobre poesia, e nunca vou esquecer a Sofia de Melbrana. Mas depois, mais tarde, eram os políticos que apareciam, e eu continuava ligada a algumas pessoas e ia assistir a palestras e a comícios. Portanto, essas figuras marcaram-me. Estava aqui a pensar se havia mais algum, para além dos Capitães de Abril, não é? Mas a nível político foram estes. Alguém que realmente, há bocado falei no professor Freitas do Amaral, e ele também era uma pessoa que, se não fôssemos muito fanáticos, também acabávamos por entender muito bem o pensamento dele. E mais tarde isso veio-se a verificar.
e também professor Sá Carneiro, é evidente. Outra figura que também suscitava curiosidade era o Lucas Pires. Também bastante. Lia as coisas que ele escrevia e pronto, embora eu não tivesse nada a ver com a direita ou com o pensamento de direita. Sim. Mas respeitava e havia coisas que eu lia com interesse. Se isto fosse uma entrevista jornalística, eu agora fazia-lhe. Continuava, mas pronto, vamos cingir aqui ao nosso objetivo, e a conversa de facto é extraordinária. Para fechar também um pouco este assunto, a professora teve algum momento consciência que havia uma luta ideológica, chamemos assim, dentro dos próprios, com os próprios meios de comunicação, o caso do República, o caso da Rádio Renascença. Chegou a ter uma consciência clara sobre isso ou eram epifenómenos que não lhe... Não, tive, sobretudo no República, no sim. jornal da República e até o Diário de Lisboa também. Mas nessa altura eu também já tinha um companheiro que era muito politizado e, portanto, em casa falava-se nisso tudo. E a família dele também era uma família de esquerda e, portanto, falava-se muito nessas questões e tive a consciência dessas lutas e dos problemas ideológicos que estavam associados aos jornais. Andando no tempo, recorda-se da zona de Portugal há então, Comunidade Económica Europeia? Recordo. Eu já sou velha. Recordo. Acho que... Viu pela televisão? Vi na televisão. Vi na televisão, depois ainda acho que li o discurso do Dr. Mário Soares. E lembro-me sobretudo das reações também, nos jornais, nos diferentes jornais, das reações daqueles que eram contra, não é? E dos que achavam que era realmente a grande saída para nós, uma vez que tínhamos estado sempre sozinhos e era a altura de entrarmos na Europa. Lembro-me disso. Continuando a progredir no tempo, professora, só para nos situarmos na viragem para a década de 90 já estava no fundão, continuava a dar aulas. Sim, exatamente. Já. E depois já foi nesta viragem que me apanhou a mim também. Provavelmente 91, por aí a 2. Na década de 90, falando concretamente já nesta década, manteve os mesmos hábitos informativos de antes e os mesmos meios de comunicação. Não havia novos, claro, mas a prevalência começou a prevalecer mais um em relação ao outro. Com o passar do tempo, dedicou-se mais à televisão e menos à rádio e menos aos jornais. Como é que foi essa até à década de 90? Eu acho que os jornais e a televisão ocuparam mais espaço que a rádio. Talvez porque realmente a sociedade também evoluiu assim, não é? E havia muitos jornais e havia muita escolha, havia muita coisa que nós podíamos selecionar. E a televisão, perdão, a televisão também, não é? A televisão foi abrindo e nós... desculpe. À vontade. E nós tínhamos outra escolha. A rádio começou a ficar um bocadinho para trás. E ainda se mantém. Agora é fundamentalmente o quê, professor, neste momento? Neste momento continuo a ler jornais, embora leia alguns na internet. Pronto. Portanto, a internet neste momento é realmente o grande meio de comunicação, embora não tire de maneira nenhuma o lugar ao jornal, não é? Que dá, e à televisão. Agora, a televisão mais selecionada, na medida em que há muitos canais e também há muita desinformação. Sim. E na internet também. Sim, muita mesmo. Recuando um bocadinho, década de 80 e 90, eu vou-lhe citar aqui alguns momentos históricos incontornáveis e vou-lhe perguntar exatamente o que perguntei em relação a outras décadas. Tem uma memória clara e nítida, por exemplo, da queda do Muro de Berlim? Tenho. Vamos juntar as perguntas, depois falo das memórias. Por exemplo, a Guerra do Golfo, por exemplo, em 89, o fim da União Soviética, o referendo pela independência em Timor-Leste, já mais para o final da década.
Destes acontecimentos, ou outros, não estão aqui enumerados, posso dizer quase com toda a certeza que foram dos mais marcantes no virar da década de 80 para 90. Sim. E como é que os acompanhou em termos genéricos? Via televisão, Via televisão e via jornal. Mas muito via televisão nessa altura, porque eram acontecimentos de tal ordem, como é que eu ia dizer, surpreendentes alguns, não é? Como é que viveu a queda do Muro de Berlim? A queda do Muro de Berlim foi... A queda daqueles momentos de ruptura histórica absoluta. Exatamente. A queda do Muro de Berlim foi mesmo isso. Foi pensar o que é que virá daqui para a frente. O que é que acontecerá à União Soviética, que deixava de existir, não é? Que tipo de abertura é possível na União Soviética e na RDA? E como é que o resto da Europa vai relacionar-se com esta queda, não é? Portanto, com a noção perfeita de que, através do que lia e do que via, de que não seria fácil a Europa Ocidental relacionar-se em termos pacíficos logo de início com a ex-União Soviética e a RDA. Portanto, esse aí foi um momento de expectativa, foi um momento de alegria. De alegria porquê? Porque eu sempre entendi que aquele muro realmente não devia existir. Não devia existir, independentemente dos sistemas políticos. E que era uma quebra de liberdade tremenda para as pessoas que estavam do lado de lá. E portanto, foi assim um momento histórico mesmo. Depois falou aí na Guerra do Golfo e isso aí incomodou-me muito. Incomodou-me mesmo muito. Foi, se calhar, aquilo que eu estou a sentir agora também em relação às guerras que estamos a viver. Na altura, incomodou-me aquele avançar dos americanos e aquela força desmesurada. E assim, quando era debatido lá em casa, era discutido lá em casa? Era porque aquilo realmente mexia com toda a gente. A guerra, efetivamente, televisionada quase direto e Sim. que fez escalar a um nível global uma cadeia noticiosa chamada CNN. Pois, exato. E nós praticamente víamos a guerra em direto. E era a primeira, porque não somos da geração da Segunda Guerra Mundial, eu também não sou, não é? Portanto, conheço a Segunda Guerra Mundial pelo que li, pelo que estudei, e a partir daí iria ser a reconstrução da Europa, a paz, sobretudo a paz. E depois não acontece nada disso, não é? E estamos outra vez numa guerra. Estamos outra vez num período de grande incógnita. Vamos entrar no último terço da nossa conversa, professora. E esta pergunta já foi aqui abordada de uma forma mais ou menos pela rama, chamemos assim. Mas ao longo da sua vida, qual foi o meio de comunicação noticioso que mais a marcou? Os jornais e revistas, vou dar aqui algumas hipóteses, a rádio, a televisão, a internet, que ainda agora falamos nisso. Um órgão de comunicação em particular, qual foi aquele que, olhando para trás até agora, qual foi aquele que de facto, ou aqueles que mais a marcaram em termos pessoais? Os jornais para mim foram sempre importantes, talvez porque não havia muitos jornais em casa, mas como eu disse, havia sempre o Jornal do Fundão. E o Jornal do Fundão é, como nós sabemos, não é um jornal local, nem regional. É um jornal que a minha família lia, lembro-me, agora recordei-me disso, de alguns tios meus imigrantes, que quando vinham em agosto ao Fundão, a primeira coisa que faziam era ir pagar a assinatura do Jornal do Fundão para que não se esquecessem e pudessem continuar a ter o Jornal do Fundão. Isso foi sempre uma referência. E isso foi sempre uma referência que mais me marcou. Para além disso, depois, sei lá, talvez a internet, o aparecimento da internet. Mudou tudo. Mudou tudo. Foi. Professora, viveu em diversos contextos geográficos, quer dizer, não de uma forma equitativa, mas viveu
Mar, Caldas da Rainha, Lisboa, Boa. Fundão. Sentiu que nestes contextos geográficos diferentes, e são muito diferentes, já há grandes clivagens entre eles, sentiu que o acesso às notícias era diferente de lugar para lugar. Completamente. Onde se sentiu mais informada provavelmente foi em Lisboa. Em Lisboa. Em Lisboa, foi. Embora eu nas Caldas de Tomar nem tenha ideia, não é? Mas nas Caldas da Rainha também era muito miúda ainda. No Fundão tive os primeiros contactos, não é? Com a informação. Mas em Lisboa, sem dúvida. E depois, quando eu vinha de férias ao Fundão, eu sentia, até nas conversas que tinha com os meus amigos, eu sentia realmente essa clivagem, essa diferença muito grande entre o acesso que eles tinham à informação e o que eu tinha. Mais uma vez, se fosse uma entrevista virada, e depois eu gostaria de fazer outras perguntas, mas fica para uma próxima oportunidade. E hoje em dia, pode-me descrever que formas é que acompanha atualmente as notícias, sobretudo pela internet, à noite é mais uma questão de televisão. Como é que são as suas rotinas atualmente de consumo de informação? Vejo sempre notícias na televisão. Tem algum canal preferido nesse aspecto? Tenho o segundo canal, RTP2. RTP2. Valoriza mais o serviço público do que... Valorizo. E sobretudo a RTP2. Mas também passo pela SIC Notícias e pela CNN. Mas é o passar, não é? Para depois até poder comparar. Considero que as notícias na RTP2 são mais sintéticas, parecem mais simples, mas acho que não fogem tanto da realidade. É mais objetivo e mais verdadeiro. Depois acompanho alguns debates, embora ultimamente muito menos, porque perdi o interesse por várias razões. E depois a internet é assim também procuro algumas notícias e o jornal ainda aparece lá em casa. Muito bem. Na sua opinião, professor, houve mudanças entre o que eram as notícias do passado e o que temos hoje, isto temos hoje? Provavelmente acabou de falar numa dessas diferenças. Que mudanças considera mais importantes, comparando a sua experiência com as gerações mais novas? E como é que vê, enquanto professora, ou enquanto pessoa que lida com muitos jovens, como é que vê a ligação deles com as notícias? Qual é que é a sua opinião? Primeiro, como é que olha para as notícias que tivemos aqui a falar sobre a sua memória da informação e a informação de hoje, que grandes diferenças é que encontra e como é que olha para os jovens hoje no seu relacionamento com a informação? Eu, nas notícias, acho que há uma grande exploração de alguns aspectos mais negativos e muitas vezes ao sabor das conveniências ideológicas e partidárias. É muito difícil encontrar uma opinião objetiva e uma opinião abalizada que nos dê concretamente o decorrer de um acontecimento importante do país sem interferências. Acho que é difícil encontrar. E somos nós que temos que selecionar. Portanto, se não tivermos essa capacidade e essa informação anterior, se não tivermos esse background... Não, exatamente. Esse comparativo até... É muito difícil, E por isso, se calhar também, os jovens não têm interesse pelas notícias atualmente. Ligam-se muito, sobretudo, às redes sociais. E nós sabemos o que são as redes sociais, não é? Em termos de informação, são muitas vezes, não quer dizer que não haja redes sociais fidedignas, não é? Mas também eles acabam por se desinteressar daquilo que é a informação do país e não só, e internacional, e ligar-se muito àquelas pequenas coisinhas que são exploradas nas redes sociais. E considero que é um perigo em termos de veiculação de ideias, não é? Nomeadamente até de ideias
políticas extremas, e que eles não estarão propriamente preparados para fazer a distinção e lidar com isso. Ou têm famílias muito politizadas ou com instrução, que são capazes de falar com eles e ajudá-los a ter outras fontes de informação, ou então ficam-se por aquilo que é realmente, como nós sabemos, o mais negativo da comunicação. Professora, tem redes sociais? Tenho Instagram. Tem Instagram. E costuma ler alguma notícia partilhada pelos seus amigos? Às vezes, mas não sou muito... Eu tinha um Facebook, mas era institucional, era mesmo de contacto institucional, que pronto, agora está paradinho, e nunca me interessei muito por isso, nunca achei que a informação partilhada é muitas vezes aquilo que não interessa a ninguém. E tenho um Instagram, que até é às vezes mais para ter algum contacto com amigos meus, mas nada de... Não usa para ler informação lá? Não uso para ler informação. Não lê informação de jornais, nem de rádios, nem de televisões? Não, é assim, o Jornal do Fundão eu tenho na mão. Nós ainda vamos comprando jornais. Leio alguns na internet, acompanho alguns jornais na internet. Sou capaz de creio que não. Para mim, poderão chamar-me desatualizada, eu não considero que é uma escolha. E faz isso provavelmente, digo eu, porque terá também medo do processo de desinformação que habita muitas redes sociais e prefere fazer a sua própria escolha. Prefiro. Do que ser influenciada. E arriscar. Exato. Duas últimas questões, professor. Confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Se eu confio? Sim. Confio. Não da mesma maneira em todos, não é? Mas, no geral, confio nos jornalistas. Confia no jornalismo português? Confio. Confio, continuo a confiar. E essa confiança aumentou ou diminuiu, tem diminuído ao longo do tempo? Ou mantém-se idêntica? Diminuiu. Pode-me dizer porquê? Alguma razão em particular? Diminuiu porque, exatamente porque houve jornais que entraram por uma via que não é a mais correta, que eu considero a mais correta em termos de jornalismo, não é? Que se partidarizaram muito e que acabam por ser, se calhar, veículos de informação partidária. É isso que eu encontro em alguns jornais e tenho mais dificuldade neste momento em selecioná-los, não é? Porque não estamos a falar de jornais literários, não é? Estamos a falar da informação generalista. E tenho mais dificuldade em selecionar, mas acho que, não sei, há jornalistas muito bons mesmo, mas também há alguns com uma formação um bocado deficiente. Lamento dizer isto, mas creio que é verdade. Por fim, gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação à forma como vê o jornalismo e as notícias em Portugal? Algo que o preocupe? Algo que queira valorizar? Eu valorizarei sempre a independência dos jornais, sempre, face ao poder político e ao poder económico. Isso para mim é fundamental. Pronto, e portanto é isso que eu quero valorizar, aqueles que conseguem manter-se independentes apesar das pressões que nós sabemos que são muitas a nível político, principalmente. Professora, muito obrigado por participar neste projeto. Foi um gosto. O gosto foi nosso. Muito obrigado pelo seu testemunho, pelas suas memórias. E fica já combinado aqui, não tem nada a ver com o projeto, um dia falamos jornalisticamente. Mas muito obrigado. E obrigada também, achei muito interessante. Prazer é partilhar consigo as conclusões quando o projeto estiver a encerrar. E muito obrigado. Ora é essa, Nuno.